Daniel capítulo 2, deixa sua Bíblia aberta em Daniel, para que nós possamos primeiro dar todo o panorama histórico do que estava acontecendo. A série Vencendo as Resistências da Vida, estaremos falando hoje sobre vencendo Nabucodonosor e Dário. Bom, Nabucodonosor, na verdade, ele não é considerado um principado. Nabucodonosor, ele é apenas uma resistência. Por quê? Não foi ele consagrado cultos, não foram feitos a ele formas de imagens de consagração, como temos falado todas essas 5 semanas. Um demônio só se torna principado pela adoração que ele recebe, e Nabucodonosor não é o caso. Ele não é considerado um principado, mas ele é considerado uma grande resistência da vida, e você vai entender no decorrer da palavra que ela é tão viva e eficaz e se encaixa em situações que temos vivido nos dias de hoje. Nabucodonosor viveu no ano 605 a.C., durante o reinado de Jeoaquim, e o controle da Palestina, ele passou da aliança assírio-egípcia durante o controle da Babilônia. O profeta Jeremias registra a decisiva batalha de Carquemes. A batalha de Carquemes é uma batalha muito famosa, que é uma batalha até que entrou para a história secular. Na história secular, muitas pessoas estudam aí a batalha de Carquemes, aonde Nabucodonosor havia conquistado essa batalha de Carquemes, derrotando o faraó, que na época era o faraó Neco. Ou seja, foi uma das batalhas mais importantes do mundo, porque foi a batalha que rompeu o domínio egípcio. O mundo estava sob o governo egípcio, e o Egito era o domínio mundial, e na verdade Nabucodonosor entrou justamente no período que ele vai romper essa batalha, uma batalha das mais importantes da história da humanidade, aonde a potência mundial do Egito foi derrotada por Nabucodonosor. Logo depois dessa conquista, o próximo passo de Nabucodonosor na história foi pilhar o templo, o palácio, e levar muitos habitantes de Jerusalém, muitos judeus cativos para a sua região. O profeta Ezequiel estava provavelmente junto entre eles, porque é onde Ezequiel se levanta e começa a participar ativamente da história bíblica, nesse contexto da história em que estava sendo travada batalhas, guerras, e estava se tirando o domínio do Egito, e então se levanta Nabucodonosor sobre um grande reinado, sobre um grande domínio sobre todas as situações. Por isso então da resistência de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele fez diversas campanhas contra Judá, e aqui eu já começo a chamar a sua atenção para que você possa atentar para alguns detalhes. Judá significa louvor, e Nabucodonosor foi um dos reis que se levantou contra Judá, se levantou contra o louvor. Nabucodonosor fez diversas investidas contra Judá, diversas investidas contra o louvor a Deus. Porque, meu amado, o diabo sabe que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. O diabo sabe que o poder de Deus se manifesta no louvor da sua igreja, aonde há um grupo reunido louvando e adorando a Deus, ali o poder de Deus se manifesta. E Nabucodonosor foi o rei que se levantou com pesadas investidas contra o louvor. Situações as quais nós vivemos, nós podemos identificar aí essa resistência. Agora, Deus permitiu isso tudo para o povo de Israel, porque o povo tinha pecado contra o Senhor Todo-Poderoso, o povo tinha aberto brechas, o povo tinha dado vazão para que o diabo pudesse ter legalidade. E do período do ano 605 a.C. até 586 a.C., Judá sofreu diversas invasões babilônicas, porque Nabucodonosor fortaleceu o império babilônico, e Babilônia começou então a dominar até o louvor da casa do Senhor, até o louvor do povo de Deus. Então houve aí essa resistência, essa luta, essa batalha, e Nabucodonosor se levanta como rei da Babilônia para poder então, com uma grande vitória, uma grande conquista, ter derrotado o reinado egípcio. Ele então vai conquistando agora a área da Judeia, a área de Jerusalém, a área de Israel, e ele vai então dominando toda a tribo de Judá. E o golpe final veio na aproximação pelo sul a Jerusalém, aonde Nabucodonosor trava uma grande batalha. O último governante de Judá foi Zedequias.
E Zedequias ele começou a reinar com 21 anos, ficou 11 anos no poder em Jerusalém. Como Joacás e Joaquim, era filho de Josias, o que faz dele o tio de Joaquim, e o seu nome original, amados, era Matanias. E Matanias é onde a gente começa a ver qual era a resistência característica do reinado de Nabucodonosor. Matanias, o seu governo, ele era tremendamente lembrado porque ele era facilmente manipulado pelos outros. A resistência que nós vamos estar vencendo hoje, a resistência que nós vamos estar confrontando e guerreando hoje, é a manipulação, é o jogo de palavras, é a intimidação através da palavra, é a intimidação muitas vezes através da palavra não falada, quando muitas vezes não houve um diálogo, quando muitas vezes não se falou algo e se cria um fantasma, se cria um monstro e começa a sofrer com esse monstro, começa a sofrer com esse fantasma, pelas axiologias da vida. Não, eu acho que ele não está falando comigo por causa disso, disso, disso. Não, eu acho que aconteceu isso. Não, eu acho que tal pessoa teve tal reação por causa disso, daquilo outro. E isto era o domínio do reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ali, Matanias se levantava, facilmente manipulado pelos outros. E depois de Nabucodonosor você vai ver Dário, e Dário ele também beneficiava o povo de Deus, mas ele não podia chegar diante de pessoas que o manipulavam, diante de pessoas que jogavam palavras persuasivas, palavras abusivas, palavras que eram calúnias, e palavras muitas vezes para recriminar aquele que está fazendo a obra do Senhor. Depois de 2 ou 3 anos da submissão aos babilônios, Zedequias, insensatamente, se rebela contra todo esse reinado babilônico, o que veio desencadear o cerco final a Jerusalém por Nabucodonosor. Jerusalém veio cair em 586 a.C., justamente por causa de uma rebelião de Zedequias. E o reino do sul foi levado cativo, e Judá teve 20 reis durante uma única dinastia, 20 reis durante o período de Davi. Quando Davi estava no poder, no domínio, Judá passou por 20 reis, mas quando então Nabucodonosor assume o poder babilônico, Judá apresenta apenas 8 reis que foram considerados em todo esse período dos 20 reis de dinastia, somente 8 que foram considerados bons, somente 8 que foram considerados tementes a Deus. Zedequias, o rei de Jerusalém, foi deportado. Os filhos de Zedequias foram mortos na batalha quando tomaram Jerusalém. E Zedequias foi preso e os olhos de Zedequias foram vazados a ferro. E isso nós encontramos no panorama bíblico, na história bíblica, porque ele estava na liderança de Jerusalém, rei da paz. E a hora então que Babilônia se levanta sobre o governo de Nabucodonosor, tira a visão do povo de Deus, cega o povo de Deus. E Nabucodonosor, aqui começa uma das resistências, cegou Zedequias, furou os olhos a ferro para tirar toda a visão do rei, matou os filhos de Zedequias para que não tivesse sucessão. Os babilônios incendiaram Jerusalém, saquearam Jerusalém, a terra do rei Davi, saquearam e destruíram o templo e executaram os líderes de Judá. A classe mais pobre permaneceu em Judá e Nabucodonosor, ele destina então, ele vem designar Gedalias para governar a Palestina. Gedalias foi um administrador eficiente e durante 2 meses em que ele governou, ele foi assassinado por um homem chamado Ismael. E no ano 562 a.C., Nabucodonosor, sucedido por Evil-Merodach, que mudou toda a política dos seus antecessores, quando governou a Babilônia em relação a Judá, quando estava no domínio da Babilônia em relação ao louvor, à adoração do povo de Deus. E Evil-Merodach, diz a palavra de Deus, que ele libertou o rei Joaquim no ano 560 a.C. E nesse período,
Nabucodonosor começa a favorecer o profeta Jeremias, que era um dos que estava cativos. E Jeremias então vem trazer a profecia que está descrita no seu livro. Jeremias capítulo 39 apresenta exatamente esse contexto do que nós estamos falando. E ele chama o capitão da guarda, que diz a palavra de Deus que se chamava Nebuzaradã, e ordenou que ele ficasse de olho no profeta Jeremias, mas que jamais ele fizesse algum mal ao homem de Deus, ao profeta Jeremias. Então você vê que Nabucodonosor era um reinado inseguro, era um reinado incerto, era um reinado de manipulação, era um reinado de intimidação, mas que ele beneficiou o profeta Jeremias e pediu aos guardas que não fizessem nenhum mal, mas muito pelo contrário, que desse ouvidos às palavras que saísse da boca deste homem. Tudo que ele dissesse, tudo que ele fizesse, que os guardas da Babilônia pudessem zelar por ele, pudessem guardar a vida dele. Agora Nabucodonosor se torna uma resistência, porque Daniel, escolhido como profeta de Deus, um dos que estava em cativeiro da Babilônia, como profeta, vai receber a revelação de todo o plano da história. E aqui está o segredo de toda essa campanha de 5 semanas, de 5 domingos. Amados, o diabo só coloca resistência naquilo que vai ser um grande potencial. O diabo só coloca resistência naquilo que tem um projeto, um chamado, que tem uma unção especial de Deus. Satanás só se levanta para resistir o povo de Deus quando algo tremendo e maravilhoso está para acontecer com aquele grupo, com aquele ministério, com aquela pessoa, com aquela vida, com aquele pastor, com aquele líder. As resistências da vida só acontecem quando no mundo espiritual já foi decretada a tua palavra de vitória. Então, se você entrou nesse lugar nessa noite e você tem sofrido momento de resistência, aonde Deus já liberou a palavra, mas a bênção não acontece, a palavra não se manifesta, a palavra não se concretiza, e você tem sofrido a resistência, tem sofrido peso, tem sofrido angústia, tem sofrido a tristeza, Deus te traz esse lugar nessa noite para te dizer que Ele é Deus que já liberou a palavra de vitória. O diabo se levantou com essa resistência, mas se levantou para cair, porque no tempo determinado a tua bênção vai romper e vai rasgar os céus e vai manifestar na terra, e você vai erguer a bandeira da vitória e você vai glorificar ao Senhor que te chamou para esta grande bênção. Uma resistência só acontece quando no mundo espiritual já foi identificado que você tem um potencial. Uma resistência só acontece quando no mundo espiritual já foi demonstrado, já foi liberado a palavra de vitória. Um casamento só começa a ter problemas e dificuldades, só começa a sofrer resistências quando no mundo espiritual já foi determinado que sejam conselheiros, que sejam abençoadores, que sejam ministradores, que possam resgatar, que possam restituir. E meu amado, minha amada irmã, se você está sofrendo essa resistência no seu relacionamento, saiba que isso não é para separação, mas isso é, Deus vai transformar a maldição em bênção, e vai usar essa ferida, vai usar essa dor, vai usar esse machucado, e vai te levantar para testemunhar, vai te levantar para aconselhar, vai te levantar para reconciliar vidas, reconciliar casais, porque você só tem estrutura, você só tem experiência, você só tem autoridade para falar do assunto quando você passa por ele. Por isso que a resistência se levantou, por isso que você não está entendendo nada, mas Deus te diz que isso não é para perda, mas isso é para que o poder de Deus seja manifesto através da fraqueza, isso é para que o poder de Deus venha se manifestar, isso não é para a morte, mas para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Daniel tinha um potencial de Deus, homem de Deus, profeta de Deus na Babilônia, profeta de Deus num tempo em que estava uma grande opressão e uma grande resistência.
E essa resistência babilônica, meu amado, se levanta diante de situações da qual Nabucodonosor entra em uma neurose absurda e vem enlouquecer. E você sabe o período em que Nabucodonosor vive como um cão do mato, como um cão selvagem. Ele vai comer grama, comer capim, vai viver debaixo de árvores, situações terríveis, porque fugiu do plano de Deus, saiu debaixo do propósito de Deus. Toma cuidado, meu amado, para não sair debaixo do propósito do Senhor. Toma cuidado pela manipulação de palavras. Esse homem começou a manipular o reinado, esse homem começou a manipular os seus servos, começou a manipular os príncipes, começou a manipular os empregados, e ele enlouqueceu, porque ele estava usando de persuasão, ele estava usando de resistência, ele estava usando de situações, de palavras não faladas, mas que muitas vezes criam fortalezas e criam resistências. E o justo juiz derramou da sua porção sobre esta vida, e ele vem pagar aquilo que ele semeou, ele vem colher aquilo que ele tinha plantado. Toma cuidado para não semear facção, cuidado para não semear manipulação, cuidado com as palavras que saem da sua boca. Se torna uma resistência para Daniel, porque Daniel se levanta como um dos 3 poderosos, num reinado de resistência, num reinado de adversidade. Daniel é escolhido por Deus como profeta, para receber a revelação e o plano da história de todo Israel, desde o tempo em que eles estavam vivendo com Nabucodonosor, até o arrebatamento da igreja, até o final da história. Amados, Daniel recebeu a maior profecia no seu tempo, em questão de tempo cronos, em questão do período da história. Daniel recebeu o plano completo. Por isso que os principados e potestades resistiram a Daniel durante 21 dias, resistiram a Daniel para que não pudesse receber a revelação do Senhor, porque uma grande revelação, uma grande bênção, uma grande verdade do Senhor, vai haver uma grande resistência e vai haver um grande domínio para tentar fazer você abrir mão da palavra do Senhor. Mas não abra mão da promessa do Senhor, não abra mão, floresça onde você está plantado. O Senhor te colocou, te plantou nesta casa, para você florescer nesta casa. Cuidado para não sair da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Nabucodonosor, até o final da história da humanidade, é revelado mediante a profecia das 70 semanas de Daniel, a qual seria o Apocalipse no Antigo Testamento. Por isso que se existem hoje inúmeros livros de estudos, Daniel versus Apocalipse, Apocalipse versus Daniel, porque o homem que recebeu o plano de Deus da história, porque Deus é aquele que anuncia o fim antes do começo de todas as coisas. E este homem então, Nabucodonosor, tem um sonho, e abra comigo agora em Daniel capítulo 2, temos alguns textos longos para ler, mas logo após a leitura já vamos passar a ceia. Daniel capítulo 2, necessitamos ler um bom trecho desse capítulo. O decreto, o sonho do rei, é interpretado por Daniel. E no 2º ano, verso 1, do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado? Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas num monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse:
Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Veja o que o rei está pedindo. Ele queria que eles contassem o que ele sonhou, sem ele ter dito, e queria que eles dessem a interpretação. 10. Responderam então os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor, ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, astrólogo ou caldeu. Portanto, a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. Aí você vai conhecendo um pouquinho da característica de Nabucodonosor. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. Buscaram então a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a sua interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Veja só, Nabucodonosor está tentando impedir o louvor, Nabucodonosor está tentando intimidar, Nabucodonosor está tentando semear palavras persuasivas, está tentando semear manipulação, e agora então ele chama os magos, chama os encantadores, chama todos os feiticeiros, e ele pergunta: aquele que revelar o que eu sonhei, ele vai ser bem sucedido, mas se não revelar, vocês vão morrer. Daniel fica sabendo disso e fala: aguardem um pouquinho, pede um tempo. Irmão, se você tem alguma situação para decidir sob pressão, peça um tempo, que é nesse tempo que Deus vai manifestar sua glória, é nesse tempo que Deus vai fazer você conhecer o projeto de Deus, é nesse tempo que Deus vai te revelar. Não decida as coisas às pressas, porque Deus quer que você peça um tempo, e nesse tempo que você vai pedir, você vai ver o caso mudar, você vai ver a situação reverter, você vai ver o poder de Deus se manifestar, e você vai ver a unção de sabedoria do Senhor vindo sobre ti e manifestando a glória do Senhor. Não aceita manipulação, não aceita intimidação, não aceita o jugo, não aceita o jogo de palavras, mas fica firmado na promessa do Senhor. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que o Senhor determinou sobre a sua vida, o diabo queira ou não queira, vai acontecer na sua vida. 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou o Deus dos céus. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Daniel não tomou para si a interpretação, não, ele atribuiu a Deus a glória. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Meu amado, esse é o nosso Deus, é ele que vai te dar sabedoria para vencer essa resistência, é ele que vai mudar o tempo e as horas para você vencer essa resistência, é ele que vai remover as autoridades, é ele que vai remover reis, é ele que vai estabelecer reis ao teu favor, é ele que vai te dar sabedoria, e ele que vai te dar conhecimento, ele que vai te dar inteligência, ele que vai revelar o profundo e o escondido. Descansa no Senhor, porque Deus não perdeu o controle da sua causa. Descansa no Senhor, porque Deus está no controle nessa situação. 23. Ó Deus de meus pais, eu te louvo,
e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei já tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Intimidação, manipulação. Entrou e disse-lhes assim: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me depressa na presença do rei, e darei ao rei a interpretação. Veja como a posição mudou. Daniel não tinha nem sido convocado. Meu amado, mandaram matar os inimigos, mandaram matar os feiticeiros, mandaram matar os magos, mandaram matar os encantadores, e Deus usa o servo dele para os livrá-los da morte. Não mate os sábios da Babilônia, mas introduze-me na presença do rei. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. O servo do rei, o servo do que intimidava, chega diante do inimigo, chega diante do que tinha aprisionado o servo do Senhor, chega diante daquele, meu amado, que estava usando de manipulação, e Deus usa o chefe daquele, o servo daquele que está se levantando contra ti, para te introduzir na presença dele, para que ele declare: achei dentre os filhos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Deus é Deus para mudar a história, e Deus é Deus, você que está sendo aprisionado, você que está sendo pressionado, Deus é Deus para mudar essa situação, te abençoar, para que você possa abençoar aqueles que te pressionaram. Deus é Deus para mudar a história da sua vida. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome Nabucodonosor tinha mudado para Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que eu tive e qual a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são essas: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser, e a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, essa estátua que era grande, e cujo resplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizessem como a pragana das eiras do estio. E o vento as levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho e também a interpretação dele, diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és o rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, tomou domínio da Babilônia, e o poder e a força e a majestade. E aonde quer que habitem filhos de homens, animais e campos e aves dos céus, ele tos entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Mas depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Um quarto reino será forte como ferro,
Pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuça e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Deus revela a Daniel a profecia completa, irmãos. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro do lodo, misturar-se-ão como semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, será estabelecido para sempre, da maneira como viste que o do monte foi cortado uma pedra, sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, e o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto, adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e de perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis é o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas Daniel estava às portas do rei. Somente Deus tem o poder de revelar as coisas ocultas e escondidas. Somente Deus tem poder de revelar, meu amado, o que passa pela cabeça de um rei. Somente Deus tem poder de revelar um sonho que um rei sonha. Somente Deus tem poder de dar um sonho destes a um rei babilônico, a um rei que não tinha aliança com Deus, a um rei que vence o império egípcio, a um rei, meu amado, que se levanta agora como domínio sobre toda a terra. Mas o Deus que está acima de todos os deuses, o Senhor que é Senhor sobre todos os senhores, o Rei que está acima de todos os reis, é o Rei que vai levantar a tua vida para poder trazer a interpretação, é o Rei que vai levantar a tua vida para poder dar estratégia, para poder revelar os segredos, para poder revelar o oculto e o escondido. Meu amado, você pode não estar entendendo o que você está passando, mas Deus te diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Permanece firme na tua posição, não sai da posição que Deus te colocou, porque Deus vai te revelar o oculto e o escondido. Deus vai revelar o que está por detrás dessa resistência. Deus vai revelar o que está por detrás dessa situação que aflige a tua alma. Deus vai revelar tudo o que está escondido. Ele é Deus e Ele não é homem para mentir, e a bênção de Deus vai se manifestar, porque Ele vai te levantar como cabeça e não como cauda nessa situação. A grande estátua que o rei sonha representa os 4 reinos sucessivos, 4 impérios: o império babilônico, o império medo-persa, o império grego e o império romano. 4 resistências. A grande estátua, meu amado, por isso que nos demonstra por que Daniel sofria grandes resistências, por que Daniel passava por grandes provas. Talvez você entrou nesse lugar nessa noite questionando ao Senhor: meu Deus, por que tem tanta luta, por que tem tanta prova, por que tem tanta batalha? Meu amado, Deus manda te responder: é porque o teu ministério é grande, e a obra que Deus tem na tua vida é grande, e não é homem, não é rei, não é príncipe, não é principado, não é potestade que vai impedir a obra de Deus na sua vida. Não importa qual seja a resistência que você tem sofrido, maior é o Senhor Todo-Poderoso, maior é o Deus que te chamou para a obra, maior é o Deus. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Levanta-se então a estátua de ouro. Os companheiros de Daniel, todos são lançados no forno do fogo ardente. Daniel capítulo 3, o rei Nabucodonosor faz então uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados.
sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia, e o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais, todos os governadores da província, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Deus usa Daniel, meu amado, para revelar. E agora o próprio inimigo se levanta resistindo contra, o próprio inimigo se desvia dos propósitos do Senhor. O rei constrói uma estátua e quer que todos o adorem. 3, então se ajuntaram sátrapas, os prefeitos, os presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em voz alta: ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Qualquer que se não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, pífaro, harpa, sambuca, saltério, toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações, línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizestes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, harpa, sambuca, saltério, da gaita de foles e toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. O que Nabucodonosor trabalha? Contra o louvor e contra a adoração. O que Nabucodonosor trabalha? Desviar a adoração para falsos ídolos. Através de intimidação, através de manipulação, através de palavras persuasivas, através de calúnia. No mesmo instante, verso 11, e qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado no forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso disso. A teus deuses não servem, e nem a estátua de ouro que levantastes adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses e nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estar pronto, quando ouvires o som da buzina, pífaro, cítara, harpa, saltério, gaita de foles, toda sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O Senhor dá a interpretação através de um dos seus servos, Daniel, e agora o rei se levanta contra os princípios de Deus. Você que está passando uma resistência na sua empresa, você que está passando por um momento de luta na sua empresa, meu amado, o Senhor te diz que se você vencer essa resistência, o Senhor vai liberar a promoção sobre a sua vida. Se você passar por essa resistência, o Senhor vai virar esse cativeiro, e vai fazer aquele que tem te pressionado estar debaixo da sua autoridade. Deus é Deus para mudar a história, Deus é Deus para inverter a posição. Não importa quantos que têm te acusado, não importa quantos têm se levantado contra ti, não importa qual período tem sido a resistência contra
contra a tua vida naquele lugar, mas Deus te manda dizer: permanece na posição que o Senhor te colocou, não se dobra diante de imagens, não se dobre diante de estátuas, não se dobre para adorar outros deuses, não busque outros ídolos, mas permanece na presença do Senhor, que a tua porção que o Senhor vai honrar naquele local. Podem te lançar na fornalha de fogo ardente, e Deus não vai te livrar da fornalha, mas da fornalha o Senhor vai te livrar. Ele vai te tirar de dentro dela, Ele vai te tirar de dentro da situação. Então descansa o teu coração, meu amado, descansa o teu coração, porque Ele é Deus que vai de encontro às resistências que se levantaram contra ti, e Ele é Deus que vai te dar a revelação, o que está oculto e o que está escondido, o que está atrás dessa situação. Ele é Deus para revelar na tua vida. Foram punidos, verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor, se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou e ordenou que o fogo do forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. É servo de Deus? Manda mais fogo. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o fogo estava sobremaneira quente, a chama de fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. E então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e não há nada de lesão neles, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Você crê que a palavra de Deus é viva e eficaz? Você crê que a palavra de Deus é para hoje? Irmão, essa prova não é para a morte. Essa prova não é para falência. Essa prova não é para a destruição. Essa prova que você tem passado, essa resistência que você tem passado, não é para a perda, mas esta prova que você tem passado, meu amado, é para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Desafiaram o poder do teu Deus, desafiaram e afrontaram o Deus que você serve, te perguntaram onde está o seu Deus, o que teu Deus está fazendo, aonde está aquele Deus que curava, aquele Deus que operava milagre. Meu amado, Deus está permitindo chegar ao fundo do poço, para que do
fundo do poço possam ver o poder de Deus na sua vida. Deus está permitindo chegar ao vale, Deus está permitindo chegar à fornalha. Meu amado, os três que se levantaram, lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego, pela chama do fogo, eles foram queimados, pela chama do fogo, eles foram ali fulminados, morreram, não tiveram condições de sobreviver. Mas o servo do Senhor não, o servo do Senhor foi lançado na fornalha, mas o fogo, meu amado, só queimou as amarras humanas, o fogo só queimou aquilo que os homens colocaram. Esse fogo que você está passando, só vai queimar o jugo dos homens sobre a sua vida, só vai queimar as palavras contrárias na tua vida. Este fogo só vai queimar aquilo que te impedia de caminhar. O fogo que você está passando vai fazer você ser promovido e vai fazer você ser abençoado. Persevera, permanece, não desista, não abandona, não volta atrás, não deixa de adorar o Deus verdadeiro, não busca outras seitas, não busca outros deuses, não busca, meu amado, outras coisas. Você conhece a verdade, você conhece a palavra, você sabe que está errado e você está buscando em outras fontes. Deus é Deus para fazer cumprir a sua palavra. Em nome de Jesus, permanece na posição que o Senhor te colocou e não se dobre diante de outras coisas. Para finalizar, Daniel capítulo 4, verso 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos para o céu. Por causa de todo esse orgulho, Nabucodonosor é acometido de uma loucura. E o capítulo 4 inteiro não dá para ler, é muito extenso. Você vê que ele fica louco, você vê que ele começa a comer capim, ele começa a andar como animal, porque ele afrontou o exército do Deus vivo, ele afrontou, desafiou o poder de Deus. Não estão desafiando você, meu amado, estão desafiando o teu Deus. E Deus te diz: nessa peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor. Não é contra ti que estão levantando calúnia, é contra o Deus que você serve. Então descansa o teu coração, porque o Senhor te diz que você é menina dos olhos de Deus, e Ele é o Deus que te justifica. Descansa o teu coração, porque tolos são os que se justificam. Descansa o teu coração, porque Deus vai reverter essa situação e vai manifestar a vitória na sua vida. Depois que ele passa por este período como cachorro, e passa por esse período como um animal, então ele reconhece o poder de Deus, e no verso 34 é restaurada a razão dele, e ele então diz: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ao fim daquele período, porque a mão de Deus vai pesar sobre aquele que se levantou contra o teu Deus, levantei os meus olhos aos céus, e tornou a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é um reino de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade Ele opera com o seu exército, o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, para a dignidade do meu reino, tornou a vir a minha majestade, o meu resplendor, e me buscaram meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Se ensoberbeceram diante de ti, estão te humilhando, por causa do Deus que você serve, por causa da prova que você está passando, por causa da resistência que você está passando, colocaram teu Deus à prova, colocaram teu Deus à prova diante das adversidades que você tem passado. Meu amado, Deus é Deus para mudar essa história, e Deus é Deus para fazer os que assim fizeram, e restituir a tua honra, restituir a posição que o Senhor te colocou. Fica firme naquilo que o Senhor te colocou. Há muitas coisas aqui que nós poderíamos levantar. O decreto de Nabucodonosor teve uma revelação pessoal, uma revelação atual com o poder do Jeová Todo-Poderoso, grande Deus, e meu amado, no contexto nós vemos, ele reconhece, e a
ênfase recai mais uma vez sobre o reconhecimento da majestade do Deus Todo-Poderoso, da sua própria autoridade. A restauração do rei visava mostrar o ideal de Deus para todos os governantes, para submeterem a majestade dele e o governo último do nosso Deus Todo-Poderoso. Logo depois, Belsazzar dá um banquete, profana coisas santas. O rei que assume, ele vai trazer profanação no santuário. O dedo de Deus aparece e o dedo de Deus escreve Mené, Mené, Tekel e Parzim. Contou Deus o teu reino e o acabou. Pesado fostes na balança e achado fostes em falta. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Daniel fornece o significado da escritura do Deus de Deus, o dedo de Deus, e isso intriga ao rei Belsazzar, porque parecia um grito de comerciante, mas isso irrita ele. E aí, meu amado, Daniel vai ser lançado na cova dos leões, e aí você sabe de todo o contexto da história, mas é o reinado de Dário. O reinado de Dário sofreu a influência do domínio de Nabucodonosor. Capítulo 6, verso 1. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito muito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Estamos guerreando este ano para implantarmos o reino de Deus, ano aonde o reino de Deus vai ser estabelecido, e por isso das resistências, por isso das lutas, das adversidades. Meu amado, não para com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, não abandona aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, não abandona a unção que Deus derramou sobre a sua cabeça. O Senhor vai requerer de ti, não desista daquilo que o Senhor te capacitou para fazer. O Senhor te chamou para pregar o Evangelho, o Senhor te chamou, meu amado, para anunciar a palavra dEle, o Senhor te chamou, meu amado, para visitar as nações, o Senhor te chamou, e devido às resistências, devido às manipulações, devido a toda a adversidade, você abriu mão do propósito do Senhor, você desistiu, você deixou seu sonho morrer. Meu amado, Deus é Deus que vai de encontro a essa resistência hoje, e Ele é o Deus que te diz: essa resistência está acontecendo, porque grande é o que eu tenho a revelar à tua vida, grande é o mistério que eu tenho a fazer na tua vida, grande é o poder de Deus que vai se manifestar através de ti, e grande vai ser a vitória do ministério que Deus depositou na sua mão. E então não desista daquilo que Deus te chamou para fazer, mas persevera, vence a resistência, e você vai ver que Deus vai usar esse ministério para a honra e glória do nome do Senhor, e a glória do Senhor vai ser revelada à terra através da sua vida, e as pessoas vão ver o poder de Deus na sua vida. Não pense que a obra, que a prova vai parar. Não. Venceu Nabucodonosor, tem Dário. Chega Dário e lança Daniel na cova, leões famintos. E meu amado, por que tanta prova, tanta luta? Porque você não está trabalhando no reino das trevas, mas você está trabalhando no reino do Deus Todo-Poderoso. E toda a vossa obra tem uma recompensa, todo o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nabucodonosor vai afrontar Judá, Nabucodonosor vai afrontar o louvor, para tentar tirar a adoração do Deus verdadeiro. Nabucodonosor vai criar falsos ídolos, vai criar imagens, estátua, para que as pessoas se dobrem, e os reis influenciados e manipulados por ele, querem se levantar contra falsos profetas. Meu amado, Deus é Deus para mudar essa história. Você vai se colocar em pé agora, e você vai adorar o Deus verdadeiro, você vai adorar o Deus único, o Deus que tem todo o poder,
O Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus, não para condenar o mundo, mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estamos diante da ceia do Senhor, momento de adoração e de celebração, momento de contrição e de bênção. Você que participou de um dos cultos desta campanha, você que participou de uma dessas ministrações Vencendo a Resistência, você que participou de situações, de ministrações onde você reconheceu o poder de Deus. Eu não sei se a resistência que se levantou foi Jabim, foi Sísera. Eu não sei se a resistência que se levantou foi Jezabel, foi Baal, foi Nabucodonosor, foi Dário, foi Faraó. Eu não sei como identificou a resistência que se levantou na sua vida, mas eu sei que Deus é maior do que toda adversidade, toda resistência. Você que tem visto que sozinho você não vai conseguir guerrear e ter a vitória, e quero hoje dizer: Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, faça um sinal com sua mão. Faça um sinal com sua mão. Sai do seu lugar, vem para frente. Não dá, sem Jesus não dá. Sem o concerto com o Senhor não tem condições. Ele é Deus para restaurar, Ele é Deus para transformar. Não tenha vergonha, saia do seu lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai de poder e de graça, Senhor, te agradecemos, ó Pai. Tira todo jugo, todo fardo pesado, renova as forças, renova a esperança, renova a alegria, Pai, fortalece, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai revestindo com poder, com autoridade, com alegria. Ministramos agora a unção do Senhor, a alegria do Senhor que é a nossa força, o refrigério do Senhor, o bálsamo do Senhor. Senhor, vem com vitória, Pai de poder, visita a saúde, visita a família, fortalece, restaura, renova, Senhor, a esperança. Tira, Senhor, a tristeza, tira, Senhor, o cansaço, e fortalece, Senhor, as tuas filhas. Profetizamos alegria, profetizamos restauração, profetizamos vitória. Pai, entra nesta peleja e manifesta a tua bênção, e a tua honra e a tua glória a ti somente pertence. Te louvamos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Pode sentar. Em nome de Jesus, continua adorando ao Senhor, continua exaltando ao Senhor, continua exaltando ao Senhor. A coroa que Ele usou, meu amado, não era de outro, apesar, meu amado, de coroarem como um rei, meu amado, aquela coroa era nossa, aquela coroa, meu amado, era para nós, mas o Senhor tomou por amor a você. O Senhor é Deus, e Ele é digno de adoração, Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de ser adorado. Exalta o Senhor agora, glorifica o Senhor. Se você foi lançado na fornalha de fogo ardente, se mandaram aquecer a fornalha 7 vezes mais, Deus está no controle, e isso não é para a morte. Meu amado, se te lançaram na cova dos leões, Deus é Deus, Deus está te guardando, e o Senhor vai transformar essa situação, e vai te honrar diante dessa adversidade. Exalta este Deus que tem todo o poder, fiel, santo, 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 justo, fiel, verdadeiro. Tu és o Deus único, digno, Pai de poder e de graça. Nabucodonosor se levantou contra Judá, Nabucodonosor se levantou contra a adoração, Nabucodonosor se levantou contra o louvor, mas em nome de Jesus agora, Pai, nós queremos declarar que Tu és vivo, Tu és o verdadeiro, Tu és o merecedor, Tu és único, não há outro além de Ti, só Tu és o que era, o que é e o que há de vir. Tu és santo, 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 santo. Magnifique o nome do Senhor, em nome de Jesus. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Vem, Senhor, e manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória, em nome de Jesus. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, Senhor. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem com Tua glória, ó Pai. Toma o Teu lugar, toma o Teu lugar em nossas vidas. A Ti somente pertence a honra, a Ti somente pertence a glória, a Ti somente pertence o domínio, a Ti somente pertence a majestade. Não há outro além de Ti, Pai de poder e de graça. Não sabemos qual a resistência que o Teu povo tem
tem passado, qual a resistência que os teus filhos têm sofrido, mas agora, Senhor, Senhor dos exércitos, Senhor de guerra, Senhor de poder, Senhor de vitória, nós repreendemos agora toda manipulação de Nabucodonosor, nós repreendemos agora toda intimidação, toda calúnia, toda mentira, toda facção, nós repreendemos agora no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos agora a todo Jabim, a toda Císera, ordenamos agora no nome do Senhor dos exércitos, a todo Baal, a toda Jezabel, ordenamos agora em nome do Senhor dos exércitos, a todo Faraó, a todo Herodes, ordenamos agora em nome do Senhor dos exércitos, a Nabucodonosor, a Dário, em nome do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, que toda resistência seja quebrada, que toda resistência seja quebrada, no nome do Senhor Todo-Poderoso. Aramanai decanta lamanaia, xeriante canta lamanaia, sori amanai decanta lamanaia, sou. Pai de poder, vai quebrando todo o domínio das trevas, vai quebrando todo o domínio das trevas, vai rompendo agora todo o domínio das trevas, em nome de Jesus, toda resistência sobre a tua palavra, fazemos violência no reino dos céus e tomamos a bênção, a força, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga ao norte dá e ao sul não retenha, libera a bênção do teu povo, libera a porta de empregos, libera, Senhor, no nome de Jesus nós chamamos a existência, haja promoção, haja vitória, Senhor, esta vida que tem sofrido resistência no emprego, nós repreendemos agora toda a resistência. Alamanai decantaramanai axerianto comenei decantalamanai axei. Toda resistência na comunicação, toda resistência na comunicação, nós repreendemos agora no nome de Jesus. Repreendemos agora todo ataque na internet, todo ataque na internet, nos sites. Repreendemos agora no nome de Jesus toda resistência, Senhor, na liberação, ó Pai, da documentação, na liberação, Senhor, de sinais, toda a liberação, Senhor, de telefones, de linhas telefônicas, da comunicação, Senhor, todo Jabim, todo Nabucodonosor que se levantou, Senhor, contra o teu povo, contra a tua igreja, para proibir a comunicação, para proibir, Senhor, que o teu evangelho seja pregado, nós repreendemos em nome de Jesus, e nós resistimos em nome de Jesus, e nós declaramos a vitória do Senhor, a prosperidade do Senhor, chamamos a existência a bênção, haja provisão, haja restituição, haja restauração, haja vitória, profetizamos o milagre, profetizamos salvação, profetizamos promoções, ó Pai, profetizamos vendas, profetizamos a comercialização, em nome de Jesus, Pai, vidas aqui que têm valores retidos, valores que estão presos, ó Pai, em nome de Jesus nós ordenamos agora, solta em nome de Jesus, solta em nome de Jesus, solta em nome de Jesus, em nome de Jesus, ordenamos agora, em nome de Jesus, as regiões celestes, que os céus se abram e a bênção do Senhor se manifeste sobre o teu povo, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, prospera, abençoa, prospera, Senhor, abençoa, cura, Senhor, cura do Senhor, haja cura, todo demônio, toda enfermidade que tem resistido, toda enfermidade que tem se alojado, nós ordenamos a Ti, câncer, saia em nome do Senhor Jesus Cristo, tumor, saia em nome do Senhor dos exércitos, em nome do Senhor dos exércitos, nós Te damos uma ordem agora, câncer, enfermidades, AIDS, nós Te repreendemos e ordenamos, saia em nome de Jesus, a toda depressão, a todo síndrome de pânico, a todo desespero, a toda angústia, a toda agonia, a todo ataque na mente, a toda resistência na mente, a todo pânico, nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda ansiedade descontrolada, nós clamamos agora, haja controle, haja equilíbrio, haja libertação, haja vitória, no nome de Jesus, declaramos a Tua vitória e a Tua bênção, a Tua cura e a Tua libertação, no nome de Jesus, amém.